Olá, pessoal. Estou aqui substituindo o professor Pedro. Melhoras, professor Pedro. Sou a professora Nádia. Geralmente eu estou no chat, né? Hoje nós vamos ter a professora Cláudia no chat. Não é, professora? Olá, pessoal. Tudo bem? Maravilha, viu? Esperamos que vocês aí possam interagir conosco. Vamos precisar de vocês, tá certo? E aí com a professora Nádia aí que vai transmitir essa aula, né, de professor Pedro, mas estamos aqui, né, professora? Com certeza. Vamos lá, gente. Olha, vocês sabem que essa aula, ela está no YouTube, não é? Que vocês podem assistir quando vocês quiserem, não é isso? E nós temos o chat, que a Cláudia vai estar cuidando ali, para vocês interagirem. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar ali, tá bom? Olha só. Essa aula, o professor Pedro foi quem fez, né? Só que ele está dodói. E aí a gente está aqui substituindo, tá? Vou tentar, Pedro, vou tentar. Olha, a aula digital, né? Posso falar um pouquinho? Nós vamos ter Posso falar um pouquinho? Aplicativo. Gente, Sim, vou falar Cláudia. um pouquinho aqui, professora. O aplicativo, né? Então, vocês, para interagirem conosco, vocês precisam baixar o aplicativo que Billy deve colocar aí o nosso QR Code. Né? Quem tem um celular iOS, quem tem um celular Android. Então, baixa o aplicativo para que vocês possam assistir e interagir conosco em tempo hábil. É importante que vocês divulguem também com os colegas de vocês, para que vocês estejam presentes nessa nossa interação, tá certo? Pode ir, professora. Vamos lá. Então, já viram aí o QR Code, não foi? Bom, essa aula vai estar no YouTube depois e vocês vão poder acessar a hora que quiser, né? E assistir, tá? Tirando suas dúvidas. Vamos lá. Ele colocou aqui relembrando, tá? O que a gente viu na aula passada. Eu estava junto com ele. Então, nós vimos isso aí, números naturais, lembram? Que os números naturais servem para classificar, medir, né? Localizar. Tem essa ordem crescente e decrescente, né? Tem uma comparação que você também pode fazer com os números naturais e várias operações, né? Multiplicar, dividir, somar. Temos também a reta numérica ali embaixo, olha, com os números naturais. Perceberam? Vamos lá. Números inteiros. Olha só, quando a gente chega nos números inteiros, a gente percebe que o que muda é que ele tem um sinal negativo, né? Então, nós temos os números inteiros com um sinalzinho negativo. A diferença do natural para o inteiro. Aí fica simples de você gravar isso, né? Tenho certeza. Olha só, então temos ali os números inteiros, que vamos ter todos os naturais e negativos e positivos, não é isso? Então temos lá na multiplicação, na divisão, temos a questão do oposto. Então, quem é o oposto de um número positivo? É o número negativo, não é? Então eu tenho 3 e o oposto de 3 é menos 3, certo? Então vamos lá. Números racionais. Então, número racional é todo aquele que podemos representar através de uma fração com um denominador diferente de zero, tá? Então, sempre a fração tem que ter um denominador diferente de zero, tá? Para ser fração, né? De fato. Então, ali temos A e B, né? A sobre B, com A e B números inteiros e B diferente de zero, tá bom? Então, aí nós temos vários tipos de frações. Percebem que números inteiros também são racionais? Ora, eu tenho o conjunto dos números racionais, onde estão os inteiros e os naturais, né? Então, a gente vai ver logo em seguida essa figura que mostra todos os conjuntos. Então, eu tenho naturais, inteiros e racionais. Então, aí nós temos essas frações, né? Menos 40 sobre 5, que vai dar igual a menos 8. Olha aí, é um número inteiro e é racional, porque ele está lá dentro do conjunto, tá certo? Então,
um terço, não é? Que são as dízimas periódicas, que são racionais. Temos 25 sobre 2, que vai dar 12,5, que também é um número decimal racional, né? E temos ali 10 sobre 2, que é igual a 5, e que é um número natural, mas que são racionais, certo? Então, todos os números naturais e inteiros estão dentro do conjunto dos racionais. Vamos ver isso agora. Olha aí. Essa figura, ela mostra bem todos os conjuntos, né? E você percebe que um está dentro do outro. Ou seja, os naturais estão incluídos dentro dos inteiros, né? E os inteiros, junto com os naturais, estão dentro dos racionais. Então, lembraram bem disso? Vamos lá. Então, vamos nessa. Adição e subtração de frações. Olha só, o assunto de hoje é esse, né? Adição e subtração de frações. Como fazer isso? Vamos ver? Olha só, nesse exemplo eu tenho aí 3/8 e 1/8. Percebem que o recipiente é o mesmo, só que eu tenho uma dosagem a mais no primeiro do que no segundo. Perceberam? Então, como a dosagem que tem no recipiente é a mesma nos dois, por isso que eu tenho esse 8 aí embaixo, porque é o todo, tá? Então, num eu tenho 3/8, porque eu só tenho 3 partezinhas, e no outro eu tenho 1/8, ok? Deu para perceber isso, não é? Então, como é que a gente faz isso? Se eu quisesse juntar isso aí, como faria? Olha só, 3/8 mais 1/8. Como que eu vou fazer? 4/8. Gente, quando a gente tem uma fração para somar com outra fração e os dois denominadores são iguais, eu simplesmente repito o denominador e somo os numeradores, tá certo? Então, quando o todo é o mesmo, tá? Nós nos preocupamos só com o numerador e juntamos quantos numeradores tivermos. Se tivermos aí 3 numeradores diferentes, mas o denominador o mesmo, só somaria os 3 denominadores, os 3 numeradores, e repetiria o denominador, certo? Então, denominador igual, repete e soma os numeradores, tá? Perceberam isso, né? Então, nós temos aí. Agora, para simplificar essa fração, né, porque ela ficou muito grande, 4/8, eu posso dividir por 4, tanto o numerador como o denominador. E aí eu vou ficar com 1/2, certo? Acho que vocês não esqueceram. Para dividir ou multiplicar uma fração, eu só posso fazer isso com o mesmo número, fazendo o numerador e o denominador. Lembram disso, né? Então, o 4 está dividindo o numerador e está dividindo o denominador, certo? Então, fiquei com 1/2. E na subtração, como é que a gente faz? Olha só, vocês vão perceber que é bem semelhante. Ele colocou aqui que a ideia é a mesma, tá? Então, nós temos aí 3/6 menos 1/6, certo? Exatamente. Vou repetir o denominador, porque é igual. E vou simplesmente subtrair os numeradores. Então, eu tenho que 3 menos 1 é 2. Não é isso? E aí, quando eu fizer a divisão dessa fração 2/6 por 2, eu vou encontrar 1/3. Perceberam? Ele não colocou aí a divisão, mas a divisão foi feita por 2. Percebem isso? 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, quando a gente tem uma fração grande e a gente quer simplificar, a gente divide numerador e denominador pelo mesmo número. E nós vamos encontrar uma fração menor. Certo?
Então, na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade, que tenham o mesmo denominador, conservamos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Certo? Isso ficou claro para vocês? Não esquecendo que o denominador tem que ser igual. Eu só faço essa soma ou subtração com o numerador quando o denominador é igual. Certo? Então, vamos adiante. Então, se você fizer o que está aí na tela, né? Você somar os denominadores iguais, aí está tudo errado, certo? Você vai ter que se preocupar em repetir. Quando ele é igual, a gente só repete, né? E soma os numeradores ou subtrai os numeradores, certo? Então, isso aí é um erro. Vamos ver. Olha, ele riscou. Temos aí, agora, dois denominadores iguais, né? E numeradores diferentes. Vamos somar esses numeradores, né? E vamos repetir o denominador. Então, e se os denominadores forem diferentes? O que será que a gente vai fazer? Hein? Já pensaram nisso? Encontramos diversos casos desse, com o denominador diferente e numerador diferente. E aí, o que fazemos? Vamos ver? Olha só. Esse exemplo que nós temos aí, pela manhã, um ônibus percorreu 1/3 de um percurso e à tarde, 1/2. Qual fração do caminho foi percorrido pelo ônibus? Então, nós temos denominadores diferentes, né? 1/3 mais 1/2. Como resolver isso? Lembram de frações equivalentes? Nós vimos isso, acho que umas aulas passadas, e vocês dominaram bem frações equivalentes, tenho certeza. Olha só, então vamos fazer uso disso. Para realizar essa operação, precisamos achar as frações equivalentes, certo? E quando nós encontrarmos nas duas frações o denominador igual, então podemos juntar e fazer a soma ou a subtração. Lá no início, nós já vimos que para fazer essa soma do numerador ou a subtração, eu preciso ter denominadores iguais, porque eu só vou repetir o denominador, não é isso? Mas quando eu encontro uma situação dessa, que eu tenho dois denominadores diferentes, eu vou partir para encontrar o denominador igual. E para fazer isso, eu tenho que correr atrás de fazer a fração equivalente de cada uma delas. Então, vamos ver agora a fração equivalente de 1/3 e as frações equivalentes de 1/2. Porque nós vamos identificar que nas duas existe uma fração que o denominador são iguais. Então, são semelhantes, então nós podemos usar essas duas frações, já que temos esse denominador igual, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, essas frações aí, elas são as frações equivalentes de 1/3 e as frações equivalentes de 1/2, né? Percebam que 2/6 está lá semelhante a 3/6, perceberam? Eu tenho o denominador 6 e tenho o denominador 6 lá nas frações equivalentes de 1/2, certo? Então, eu posso fazer uso dessas duas frações e resolver esse problema. Porque para encontrar qual foi o percurso de forma, né? Qual foi o percurso total percorrido pelo ônibus, eu preciso ter as duas frações iguais para poder somar. Então, preciso ter a fração equivalente de 1/3, que eu encontrei ali 2/6, e preciso juntar com 3/6, que eu encontrei lá na fração 1/2, tá?
Então, lembram ainda de frações equivalentes, não lembram? Olha, a fração equivalente de 1/3 é 2/6, depois 3/9, depois 4/12, 5/15 e 6/18. Aí vocês percebem que na fração de 1/2 eu tenho 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 e 6/12. Perceberam que eu tenho duas frações equivalentes aí que eu poderia usar? Eu poderia usar o 3/6, não, o 2/6 com o 3/6 e poderia usar também o 4/12 com 6/12. Perceberam que os denominadores batem? Eu tenho o denominador 12 na fração de 1/3 e tenho o denominador 12 na fração de 1/2. Perceberam isso? Então, quando a gente faz as frações equivalentes, vamos encontrando essas semelhanças de denominadores, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa conta afinal? E eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, perguntar se tem alguma coisa aí no chat. E aí, Cláudia? Não, professora, até agora ninguém comentou nada, mas eu espero que eles estejam assistindo em casa, viu, professora? Essa aula bem gostosa, bem fácil de entender, não é? Essas operações que muitas vezes nós confundimos, não é? Como é que vai fazer com o mesmo denominador, e aí a gente soma também. Então aí na nossa aula está bem claro, não é, professora? Como fazer com o mesmo denominador e estamos aprendendo agora com denominadores diferentes. Que temos que achar as frações equivalentes. Eu estou achando bem interessante, professora. Que bom. Estou tentando fazer o melhor. Olha só, gente. Então, 2/6, né, como nós já tínhamos visto, e 3/6. Então, vamos juntar agora as duas frações equivalentes que encontramos. Aí podemos fazer a soma, né? Porque nós temos denominadores iguais. Então, para fazer a soma de frações, denominadores iguais, o que é que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. Não é isso? Então, vamos ver. Olha só. Ou seja, 1/3 mais 1/2 é igual a 2/6 mais 3/6. Perceberam? Porque elas são equivalentes. Então, quando eu encontro as equivalentes, eu faço a substituição. Agora eu posso juntar 2/6 mais 3/6, certo? Então, eu vou ter agora o resultado disso aí, olha, 5/6, certo? O que é que eu fiz? Eu encontrei a fração equivalente, bateu denominador com denominador, igual, então, agora posso somar. Vou repetir esse denominador e vou somar os numeradores. Simples? Acharam? Eu acho simples, né? Não sei vocês. Mas ficou claro para vocês, gente? Espero que sim, né? Estou tentando fazer o melhor, viu, Pedro? Estou tentando. Então, e se fosse uma subtração? Olha só. A subtração, como seria? A ideia é a mesma, gente. Tanto na subtração como na soma, eu preciso ter denominadores iguais, certo? Para ter denominadores iguais, quando eu encaro denominadores diferentes, eu vou achar as frações equivalentes, certo? Preciso fazer isso. Então, eu tenho aí que a situação seria a mesma, olha. 3/6, né? Menos 2/6 seria 1/6, certo? Ou seja, repete o denominador e subtrai os numeradores, certo? Então, vamos lá. Mas temos outra maneira de realizar a adição e subtração de denominadores diferentes. E aí? Que outra maneira seria essa? Vamos ver? Então, nós temos duas frações aí com denominadores diferentes. Perceberam? Eu tenho 3/6 menos 3/8. E aí, como é que a gente resolve isso?
com o MMC, já conhecido de vocês, não é isso? Então, o MMC de 8 e 6 vai me dar um resultado 24. Então, percebam que quando eu faço o MMC dos denominadores diferentes, eu vou achar um único número para colocar nos dois denominadores. Ou seja, eu vou substituir esses denominadores por esse número que eu encontrei. É isso? Então, você fica com essas duas possibilidades. Ou você faz a equivalência, ou você faz o MMC, né? Então, 24 é o novo denominador, certo? E o numerador, pessoal? Como é que a gente faz o numerador agora? Aí tem uma técnica, né? Tem uma técnicazinha, tem uma regrazinha que você vai ter que fazer uso. Por isso que eu acho mais simples a equivalência, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho até você encontrar, né? Mas esse daí você tem que lembrar dessa regra. Olha só, a regra é a seguinte: você divide pelo denominador original e multiplica pelo numerador, para poder você encontrar o novo numerador, certo? Então, 24 dividido por 6, né, dá 3, isso, e, aliás, dá 4, né, e 4 multiplicado por 3 vai dar 12. Então, eu tenho que fazer essa regra, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, para poder encontrar o novo numerador, certo? Então, quando eu encontrar o novo numerador, é que eu vou fazer uso da subtração ou da soma, porque aí eu já tenho denominadores iguais e posso usar só a soma ou a subtração com os numeradores, certo? Então, vamos lá. A mesma coisa foi feita aqui, eu encontrei 9, tá certo? E agora eu posso fazer essa subtração, né? Que vai dar 3 sobre 24 avos. É isso? Então, quando eu tenho uma fração grande assim, não é? Eu posso fazer a simplificação, ou seja, dividir tanto o numerador como o denominador, certo? E aí eu vou encontrar um oitavo. Perceberam isso? Vamos ver? Olha só. Vamos revisar. Então, adição e subtração de frações, foi o que acabamos de ver, certo? Então, será que vocês ainda lembram? Denominadores iguais ou denominadores diferentes. Lembrem, eu preciso ter denominadores iguais para poder fazer a soma ou a subtração. Porque eu vou fazer uso da soma e da subtração junto aos numeradores, né? Porque o denominador eu vou repetir. Eles não são iguais? Então, quando eles são iguais, eu repito e faço a conta com os numeradores. Ou seja, a subtração ou a soma é feita com os numeradores, certo? Então, e quando os denominadores são diferentes? Vimos aí há pouco. Vamos fazer a fração equivalente de cada um para poder encontrarmos denominadores iguais, que batem, certo? Então, quando eu tiver isso, aí eu posso fazer a conta, certo? Vamos lá, olha só. Realize as operações com os numeradores e repete os denominadores, é isso? Estão lembrados? E quando os denominadores são diferentes, o que é que eu vou fazer? Olha aí, encontre as frações equivalentes com o mesmo denominador. E aí você vai partir ou para a equivalência, né? E encontrar as equivalentes, até encontrar uma que o denominador seja igual. Ou então você vai fazer o MMC com esses dois denominadores, certo? Diferentes, jamais eu vou fazer a soma ou a subtração. Eu preciso encontrar o denominador igual, primeiro. Então, nós temos aí o encerramento da aula do professor Pedro, tá? E Cláudia, me conta aí alguma coisa que apareceu no chat. Nossos alunos não estão falando muito não, professora. Não? Não.
Mas eu acho que eles entenderam realmente, não é, a questão das frações com os mesmos denominadores e com denominadores diferentes, né? Nós temos duas opções, né, com denominadores diferentes, usando as frações equivalentes ou tirando o MMC, e tem todo aquele processo. Exatamente, né, tem aquela regrazinha. Aquela regra que você já tem que ter um conhecimento prévio para poder você fazer, né? Você acha o MMC, aí vai dividir pelo o denominador e ainda multiplicar pelo numerador. Então, mas fica livre, né, professor? Existem pessoas que acham mais fácil usar o MMC, existem pessoas que acham mais fácil usar as frações da equivalência. Então, é bem interessante porque vocês têm duas formas de fazer. Então, cada um aí vai escolhendo e vai também fazendo aquela questão de exercitar, não é? Matemática, quanto mais exercício nós fizermos, mais nós vamos aprender. Com certeza. E naquele exemplo primeiro que o professor colocou, né? Tipo um problema, né? Às vezes você sabe fazer a soma, mas você não sabe resolver em forma de problemas. Então é muito importante que vocês leiam direitinho quando vocês forem fazer alguma prova, o problema direitinho para vocês poderem identificar o que é que se está pedindo. E resolver, né? Às vezes você sabe somar a fração, mas você não sabe em forma de problema. Então o professor aí conseguiu dar das duas formas, e aí com a professora Nádia, que ela soube também passar bem esse conhecimento para vocês. Então, obrigada. Eu já vou me despedir aqui, professora, né? Passar a bola para você, agradecer a presença de vocês, de quem está assistindo, a parceria também com a professora Nádia, e que o professor Pedro retorne rapidamente, tá certo? Se Deus quiser. Tchau, tchau, se Deus pessoal. Quiser. Pois é, gente, eu espero ter conseguido passar para vocês de uma forma simples e fácil, como o professor Pedro sempre passa, né? Eu sempre estou aqui com ele e aí eu consigo entender a forma simples que ele repassa isso para vocês, tá certo? Então, não esquecendo que o que a professora disse, você precisa ler o problema, precisa entender o problema para poder você partir e resolver a questão das frações, tá certo? Não esqueçam, denominadores diferentes, tem duas formas de você resolver, tá? Um abraço, pessoal. Um cheiro. Tchau, tchau.